Olá, adivinha quem está aqui com você? Ângelo Primo para resolver questões de concurso, que isso você já sabe, né? Sempre eu falo isso, é o seu treino antes da competição, né? Então, você já reforçou a parte teórica? Sim, agora tem que colocar a criatividade em dia, tá certo? Como? Resolvendo questões, entendendo qual é o assunto, como, né, resolver de maneira eficiente e segura, tá certo? Para isso nós estamos aqui. Começando da a fase 2. Qual foi a fase 1, professor? Foi a parte teórica. Ah, professor, eu perdi essa parte teórica? Não, né? Pode ir lá, se inscreva no canal se você não está inscrito. Se já está inscrito, ativa o sininho, né? Para a gente chamar aí a sua atenção, para você saber, no caso, quando tem novidade. E você que está começando, está vendo isso agora, pode ir lá assistir a parte da teoria, né, agregada a esse tipo de exercício, tá certo? Vamos lá, vamos ver qual que é o nosso exercício de hoje. Vamos lá, um tema recorrente, precisa cuidado para resolver, né? Ele tem os seus atalhos, não é só macete, os seus atalhos, é aí que eu tenho que buscar exercícios de verdade e mentira, tá certo? Dentro do mundo da GV. Vamos lá ver essa nossa questão? Muito bem. Opa, deixa eu descer aqui. Muito bom, ficou bom aqui embaixo. Então, o enunciado é o seguinte: Dulce vê seus 3 netos reunidos e pergunta: que dia do mês é hoje? Para brincar com a avó, eles responderam: hoje não é dia 14. Ontem foi dia 12 e amanhã será dia 15. Sabe-se que um deles mentiu, que os outros dois falaram a verdade. Dulce fez a pergunta em que dia, né? Ela está perguntando que dia é hoje, tá certo? E o exercício sobre verdades e mentiras, eu sempre falo para você, né? No caso, quando eu já tenho as proposições feitas, lembrando que são proposições, podem ser simples, compostas, né? Não pode esquecer isso daí. Os exercícios mais complexos acabam trabalhando com proposição composta. Então é importante lembrar sempre isso. Mas para poder existir verdades e mentiras, necessariamente deve existir alguma contradição. Então o que, que você tem que fazer? Né? É sempre essa minha sugestão. Você localizar a as contraditórias aí no caso, né? As contradições. Por quê, professor? Porque as contraditórias não podem ser verdadeiras ambas ou falsas ambas. Significa que uma é verdadeira, outra é falsa. E eu congelo essas duas. Aí eu vou trabalhar com as restantes. Por isso que ele fala, tem uma verdade, 2 mentiras, tem 2 mentiras, uma verdade. Esse número serve para identificar a hipótese que eu tenho. Porque eu sempre falo, exercício de verdade e mentira é do tipo hipotético. E aí, no caso, eu poderia ter várias combinações possíveis. Por isso que eles te dão essas pistas, por isso que é importante você perceber isso daí. Né? Então, qual foi a nossa regra, né? O nosso validador da hipótese, no caso? É, né, saber que tem dois, né, que falam a verdade, né, e um deles é mentiroso. Essa é a ideia. Então, quando você congelar, no caso, né, as duas contraditórias, aí eu vou pensar nas que sobraram. As que sobraram todas vão ter a mesma característica. Então, o que eu tenho que fazer é identificar, né, o par de contraditórios aí no caso, tá certo? E aí, o que, que acaba acontecendo nessa situação? Deixa eu só mexer aqui na nossa canetinha. Opa, volta aqui. Nossa canetinha, né? Aqui, aí sim. Legal, né? E nessa situação, vamos lá, deixa eu mudar a cor. Eu aprendi a fazer isso, agora eu gostei, viu? Ah, muito bem. E aí o que acontece, né? O importante é você identificar o par de contraditórios e congelar. Então, o que, que nós sabemos? Que eu tenho uma verdade, né? 2 verdades na realidade e uma mentira. Legal. Um par verdade e mentira eu congelo nas contraditórias. Portanto, aqui sobrar é verdade. Professor, mas o que, que é contraditório? O que, que ele quer saber? Hoje, né? Então, uma né, das frases já diz lá, hoje não é dia 14, ok? Hoje não é dia 14. A outra frase diz, ontem foi dia 12. Então, pensa,
Se isso daí fosse verdade, ontem foi dia 12, hoje seria dia 13. Tá? Então, eu estou passando todo mundo para o dia de hoje. Hoje é dia 13. Bacana. Próximo. Amanhã seria dia 15. Então, hoje é dia 14. Deu para entender? Então, como o objetivo é descobrir o hoje, eu passo todo mundo para hoje. Então, a primeira já falava, hoje não é dia 14. Bacana, já tá. A segunda, ontem foi dia 12. Ora, se foi dia 12 ontem, hoje é 13, né? Pensando aí na transformação das frases. E amanhã será dia 15, é porque hoje é 14. Por que isso, professor? Porque agora eu consigo identificar os contraditórios. Os contraditórios estão, né? A contradição se encontra na primeira frase e na terceira frase. Por quê? A primeira fala, hoje não é 14. A terceira fala, hoje é 14. Ué, não tem jeito. Uma é verdadeira, a outra é falsa, né? Qual delas, professor? Nem vou querer enfrentar isso. Uma é verdadeira e a outra é mentira. M de mentira. Agora, e a terceira que sobrou? Com certeza vai ser verdadeira. Por quê? Um par de verdade e mentira eu congelei. Portanto, a outra que sobrou necessariamente é verdadeira. E se é verdadeira, está resolvido o meu problema. Que dia que é hoje? Hoje é dia 13. Tá certo? Então, nós temos aí a situação e encontrar, né, o par de contraditórios, isso daí que é importante, encontra o par de contraditórios, a partir daí congela, não tenta encarar, não tenta encarar. E a partir dessa situação, o que sobrou é o restante, né, das condições que nós temos. Dá uma olhada, treina, porque é instantânea a resolução, né? Não precisa ficar substituindo, nada disso, já era. Procura o contraditório, congela e verifica o restante lá. Inclusive, se o exercício fosse quem que é o mentiroso, né? É fácil de verificar, porque hoje é dia 13, né? Se hoje é 13, né? O que aconteceu? Hoje é 14, é falso, né? Então, hoje é 14 seria mentira. Legal? Portanto, né, hoje não é 14, é verdade. Deu para entender o esquema no caso? Depois que você descobriu, né, no caso, qual delas é a verdadeira, né, nessa situação, e o que ela está falando, tranquilamente eu descubro, então, quem é o mentiroso. É uma coisa de cada vez, né? Então, a primeira pessoa falou verdade, a segunda falou verdade, e a terceira pessoa é mentirosa, né? Então, se a gente precisasse, se precisasse, está aqui, né? Então, o primeiro, né, no caso aqui, falou verdade, o segundo falou verdade, e o terceiro, Neto, é o mentiroso. Legal? Como não é essa a intenção, e sim descobrir apenas, né, que dia foi, né, que dia é hoje, então hoje é dia 13, que corresponde à nossa alternativa C. Legal? Então, isso daí é importante, né, você ter essa estratégia para poder resolver os exercícios de verdade e mentira que tem a situação. Pode acreditar, isso daí te ajuda muito, principalmente nos exercícios mais complexos. Para isso que nós estamos aqui, a nossa segunda fase, resolver questões, né, de concurso, de várias bancas, né, orientando, para quê? Para você poder se ambientar naquela banca, como é que ela funciona para esse tipo de exercício. A base teórica é igual para todo mundo, lógico, mas cada organizador tem o seu formato. Às vezes coincide, às vezes tem questões que é parecida em todas, né, as provas, mas outras são bem específicas sobre o mesmo tema. A partir daí é que a gente vai, né, desenvolvendo esse procedimento. Legal? E já sabe, né? Se você está inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu joinha, né? Compartilhe. Legal? Se você está vendo aqui a primeira vez em termos de exercício, tem teoria, pode ir lá buscar sua teoria, né, correspondente a esse tema. E se você não se inscreveu, se inscreva, né? Não esqueça de sempre estar verificando os materiais que estão à disposição para suas aulas, né? Porque a ideia é fazer aquela parceria vitoriosa para você chegar no seu objetivo final, tá certo? Eu, Ângelo Primo, por enquanto me despeço.
mas volto para resolver mais questões. Você não tem ideia de quantas questões existem para ser resolvidas. É isso aí. Um abraço e até mais. Tchau.